A verdade é que não, eu não vim pra Itália só pra estudar italiano. Eu confesso que tem momentos difíceis em que eu começo a repensar essa escolha, em que eu penso em voltar pra casa, começo a me questionar o que eu tô fazendo aqui com um monte de gente que não tá nem aí pra mim, longe de quem eu amo, meu namorado, meus bichinhos, minha família. Mas uma outra verdade é que eu já sabia que esses momentos iam existir. Eles também fizeram parte da minha decisão de vir. Só pra contextualizar, se você caiu aqui de paraquedas, eu vim pra Itália pra estudar italiano por um mês. E sim, eu sei que um mês parece ser muito pouco tempo, são só 4 semanas longe de casa, mas não deixa de ser um intercâmbio como qualquer outro, porque eu acho que é muito menos sobre a duração, mas sim sobre cada coisa que você vive aqui dentro e cada coisa que te transforma. Eu sempre fui muito essa menina da rotina, então eu sempre gosto de ter as coisas programadas, sabe? De saber o que eu vou esperar de cada coisa, frequentar lugares que eu já conheço, conversar com pessoas que eu já conheço. Resumindo, eu nunca fui muito de tomar decisões super espontâneas, eu sempre gostei das coisas que são previsíveis. Fazer um intercâmbio sempre foi um sonho pra mim desde que eu era mais nova, mas eu acho que eu nunca tive coragem pra seguir com isso. E chegou um momento que eu sentia que eu precisava sair da minha zona de conforto. E se eu quisesse crescer de verdade, eu não podia continuar do jeito que eu tava antes. Eu ia precisar me colocar nessa situação em que eu não tivesse controle de tudo. Eu tava muito no piloto automático há muitos meses e tem estudos que comprovam que quando você muda de ambiente, é muito mais fácil pro seu cérebro fazer novas conexões. Então, quando tudo é novo, você não consegue agir exatamente como você sempre agiu, sabe? Um exemplo claro disso é que eu vim aqui pro parque, no meio do parque, gravar um conteúdo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Que se eu tivesse continuado na minha casa, eu acho que eu não faria também. Foi exatamente isso que eu quis com esse intercâmbio. Sair do piloto automático, viver algo só meu, em que eu mesma tivesse que tomar as minhas próprias decisões sem interferência de ninguém. Namorado, família, amizades, enfim. Antes de vir, os meus maiores medos eram: será que eu vou me sentir muito sozinha lá? Será que eu vou conseguir fazer amizade? Será que eu vou sentir muita falta das pessoas que eu amo? Eu também tinha muito medo de me arrepender, de ter gastado um dinheiro em vão que eu levei um tempo pra economizar. Eu sei que tem muito essa romantização do intercâmbio nas redes sociais, porque apesar de tudo, é uma experiência incrível que vale a pena ser vivida, mas eu não vou mentir pra vocês que esses medos não apareceram e que era só bobagem da minha cabeça. Porque em algum momento da viagem, cada um deles apareceu. No meu primeiro dia de aula aqui, eu comecei a ter sintomas de virose e eu não tava me sentindo nada bem. Não conhecia ninguém aqui ainda, então eu achei melhor ir logo ao médico, até porque eu não sabia se precisaria de alguma prescrição para comprar algum remédio específico na farmácia. Então eu só queria melhorar logo para poder aproveitar ao máximo essas 4 semanas. Resolvi ir no pronto-socorro porque eu imaginei, eu vou lá hoje e vou ficar melhor nos próximos dias. Foi uma das top 3 piores situações da minha vida, com toda certeza. Eles me fizeram esperar por 7 horas, passando mal, desidratada, com um acesso enorme na minha veia, sem ter dormido nada no voo de 15 horas do dia anterior. Basicamente, eu tava cansada, doente e mentalmente exausta também. Eu queria voltar pra casa naquela hora mesmo. E no final, depois de 7 horas fazendo nada, sentada naquela cadeira de hospital, eu saí com uma receita de probiótico. Mas a parte mais difícil dessa experiência pra mim não foi nem a espera, mas sim sentir que eu tava sozinha, num lugar que eu não falava a língua. E se eu precisasse de alguma ajuda, não teria minha mãe, não teria meu namorado que mora super pertinho de mim, não teria ninguém. E por que eu tô contando essa história? Eu sei que é um privilégio enorme eu estar onde eu estou, mas esse é um dos pontos mais importantes de você fazer o intercâmbio. Você é obrigada a enfrentar os desafios sozinha, sejam eles pequenos ou grandes, e provar pra você mesma que você é capaz daquilo. Então sentir medo de ir não significa que aquela situação não seja pra você, mas que muitas vezes quando a gente tem um sonho, quando a gente precisa crescer na vida, a gente precisa ir com medo mesmo. Essa daqui é a realidade que ninguém mostra nas redes sociais, ninguém fala sobre como é chegar em casa e não ter ninguém esperando por você, não ter ninguém perguntando como foi seu dia, ninguém se preocupando com como você tá, sobre você não conhecer ninguém, se sentir super deslocada no meio do grupo. E sim, tem os dias em que você se pergunta se faz sentido você estar ali vivendo aquela experiência longe de tudo que você mais ama, de todo mundo que você mais ama. Mas sempre que isso vem na minha cabeça, eu tenho certeza que não é porque eu fiz a escolha errada, mas sim porque eu tô saindo da minha zona de conforto. E é exatamente isso que vai me fazer crescer. Você aprende a confiar mais nas suas decisões. Uma pausa pro trem. Você aprende que fazer as coisas sozinha não significa que você esteja abandonada. Você aprende que você é capaz. Você aprende a lidar com as consequências daquilo que você escolhe. Você aprende a ir no museu sozinha, fazer as coisas sozinha só por prazer mesmo. Mas o principal, você aprende que você precisa ser a sua própria companhia. Na maioria das vezes aqui eu tô fisicamente sozinha, mas o mais importante é você saber enxergar isso de uma outra forma e não como solidão. Eu tento enxergar como algo que vai além do meu conforto imediato de estar ali
aqui com outras pessoas que se tiver algum problema a gente vai resolver juntas. Agora um ponto importante que eu sei que muita gente tem dúvida: como escolher o lugar exato, o lugar perfeito para você. Isso depende muito do seu objetivo. Eu não acredito que exista um lugar perfeito. Eu acho que todo lugar vai ter ponto positivo, ponto negativo. Aqui, por exemplo, eu não acho 100% perfeito para mim, mas é o que se encaixava naquela realidade, naquele momento que eu tomei a decisão. Por exemplo, se você quer aprender inglês por questões profissionais, por estudo, aí você já acaba limitando um pouco as suas escolhas para países em que o inglês é a língua principal. E você faz uma pesquisa breve sobre preço, estilo de vida, segurança, como que você vai se deslocar lá. No meu caso, eu queria aprender italiano, porque eu já falo inglês, então acho que não teria muito sentido ir para um lugar aperfeiçoar o meu inglês, a não ser que eu tivesse um objetivo profissional muito específico, talvez aprender inglês corporativo. Mas eu queria aprender uma nova língua e eu escolhi o italiano, porque eu também tô para tirar minha cidadania italiana, então eu pesquisei algumas possíveis cidades dentro da Itália, como Roma, Milão, Florença, Bolonha. Essas foram as principais escolhas que apareceram para mim. Mas como eu já moro em uma cidade grande, eu acho que dessa vez eu queria uma cidade menorzinha em que eu pudesse fazer a maioria das coisas a pé, que eu tivesse essa praticidade de deslocamento. Além de que eu também queria uma cidade que fosse prática de poder viajar para outras cidades da Itália. Foi por isso, por essas prioridades que eu tinha, que eu escolhi Florença. Então tudo vai depender das suas prioridades nesse momento. Resumindo, vale a pena fazer intercâmbio? Na minha opinião, não vale a pena porque é uma experiência fácil. Sempre vão ter os desafios, mas vale a pena porque você descobre que você é maior do que o seu medo. Então, se você tá na dúvida se você deve ou não seguir com essa experiência, eu posso te afirmar que não vai existir um momento 100% perfeito e que ficar esperando por ele é só um motivo para você nunca realizar esse sonho. Você pode sim sentir medo e ir mesmo assim, você pode ir e sentir saudade, você pode estar triste e ainda assim ter feito a escolha certa para você, porque na minha opinião nada é em vão se você estiver aberta para aprender e ver diferentes perspectivas. Eu vim para estudar italiano, mas na verdade eu tô aprendendo muito mais sobre mim.